A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, amigos e ouvintes das redes sociais. Dando continuidade àquela mensagem poderosa do novo nascimento, desse capítulo 3 de João, que fala do Nicodemos, esse homem Nicodemos, esse mestre, esse príncipe dos judeus, esse professor de teologia. Nós vemos que no versículo 9, após Jesus falar no versículo 8 sobre o vento que sopra onde quer e a gente ouve a sua voz, mas não se sabe de onde ele vem nem para onde ele vai, no versículo 9, João capítulo 3, versículo 9, Evangelho de João, diz o seguinte: Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isto? Como é que pode? Nicodemos continua não entendendo. Como é que pode ser isso? O vento sopra onde quer e a gente ouve a sua voz, não se sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Como é que pode ser isso? Versículo 10. Jesus respondeu a Nicodemos e disse-lhe: tu és mestre em Israel. Mestre é professor, é aquele que tem o dom e a capacidade de ensinar, né? Fazer discípulo, é o mestre. Tu és mestre em Israel e não sabe isto, né? Não sabes isso? E ele diz no versículo 11, Jesus continua explicando: na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitas o nosso testemunho? Se vos falei das coisas terrestres, não creste, como creiais se vos falar das celestiais? Então, o que Jesus estava dizendo para Nicodemos aqui é o seguinte: esse mestre judeu, o Nicodemos, conhecia o Antigo Testamento, mas não compreendia o significado do texto a respeito do Messias. Ele não entendia o significado do texto. Ele conhecia o texto, mas ele não entendia o significado do que o texto estava falando. Ele não compreendia como é que era esse processo de regeneração, de novo nascimento, que não era um processo humano, que não era um processo carnal, biológico, mas era um processo espiritual, era uma transformação espiritual, uma vez que Nicodemos já tinha nascido da água, do ventre da sua mãe, uma vez que o processo em que o homem se junta com uma mulher e mantém relação, se junta com a sua mulher, mantém relação sexual, e aí gera uma criança, quando o profeta explicou isso, dizendo que em iniquidade ele foi concebido, ou seja, foi feito em iniquidade, e em pecado a sua mãe lhe gerou. Esse é o processo da concepção humana, carnal. É um ser humano, é um novo ser humano sendo gerado e vindo ao mundo. Esse processo ele conhecia. Mas Jesus não estava falando desse processo, Jesus estava falando de um novo nascimento. E o novo nascimento é aquele processo em que se acontece na área espiritual, é que a velha natureza, o velho homem, com seus pecados e com consciência, com as suas maneiras de agir, né, que desagrada a Deus, isso tudo, essas atitudes, essas ações, no sentido espiritual, morre para o mundo e nasce uma nova criatura pelo conhecimento, pela crença e pela obediência à palavra de Deus, né? Então, o Nicodemos não conhecia o significado de ter a salvação. Você deve conhecê-la. Porém, muito mais importante que isto é entender o Deus que a Bíblia revela e a salvação que ele concede.
Você deve conhecer. Você conhece, com certeza, se você não é crente, mas você conhece alguém que é crente. Alguém que é salvo. Salvo de quê? Que salvação é essa que a Bíblia fala? Que salvação é essa que Jesus Cristo deu para todo ser humano que crê nele, que crê no seu sacrifício no Calvário, que crê no seu sangue derramado, que crê em todos os sacrifícios, humilhações e tortura que Jesus passou com a finalidade de salvar a alma do homem. Jesus Cristo veio buscar e salvar o perdido. Mas salvar de quê? Aleluia! Salvar do inferno, salvar do lago de fogo, salvar da condenação eterna. É uma salvação espiritual, não é uma salvação humana. É diferente da salvação em que uma pessoa está dentro de uma casa ou de um prédio pegando fogo e os bombeiros vêm com aquela escada grande deles que eles têm, ou sobe e consegue ter acesso até onde a pessoa está. Ainda a pessoa está ainda cercada pelo fogo e os bombeiros pegam aquela pessoa, resgata, salva eles fisicamente, no sentido humano, de ser morto, queimado pelo fogo. Às vezes a pessoa está dentro de uma água, a pessoa não sabe nadar, está dentro de um rio, ou de um açude, de um lago, e está lá se afogando, já quase afundando ali, e os bombeiros vão lá também, ou os salva-vida, e salva a vida física daquela pessoa, resgata ela da água, e evita que ela seja morta, afogada naquela água. Há outro meio de salvar a vida humana é quando a pessoa está com uma doença, com uma enfermidade, que a medicina constata que ela vai morrer, a não ser que ela faça uma cirurgia ou um transplante de órgão. E aí a medicina consegue fazer essa cirurgia ou esse transplante e salva a vida física daquele doente. Às vezes, com um medicamento que o médico passa, também salva a vida daquele doente. Então, são salvação de vidas físicas. Mas essa salvação que Jesus Cristo veio trazer, essa salvação que é proporcionada pelo sacrifício de Jesus Cristo no Calvário, pelas 40 chicotadas que ele levou nas costas, pela coroa de espinho, pelos cravos nas suas mãos e nos seus pés, pelo sangue derramado lá na cruz do Calvário. Essa salvação é uma salvação espiritual, é algo que nós não conseguimos ver com nossos olhos materiais, é algo que não é feito pelos bombeiros, ou pelos médicos, ou pelos salva-vidas, é algo feito unicamente pelo Senhor Jesus Cristo. A pessoa, no sentido espiritual, ela está condenada a ir para o inferno, condenada a ficar distanciada de Deus, afastada de Deus eternamente. Isso é morte eterna. A pessoa está no cativeiro do diabo, lá presa, algemada, e no sentido espiritual ela não consegue sair de lá, ela está dominada pelo poder do pecado, ela é escrava do diabo, escrava do pecado, ela faz tudo aquilo que o diabo veio para fazer, a obra que é matar, roubar e destruir, e essa pessoa não consegue se salvar disso, se libertar disso, mas o sangue de Jesus Cristo derramado no Calvário salva a alma da pessoa dessa condenação, desse cativeiro, salva ela da ira futura de Deus, salva ela do lago de fogo, do inferno, salva a alma dela. A alma é algo espiritual. Nós somos tricotônicos, nós somos corpo, alma e espírito. O corpo físico do ser humano a gente consegue ver, mas a gente não consegue ver a alma dele e nem o espírito de vida, que é o fôlego de vida que ele tem. Essas coisas são espiritual. E é justamente a alma que tem os seus 5 sentidos, que tem a razão. Os sentidos são a razão, a vontade,
vontade, o sentimento, o amor, né, que tem, o desejo, né? É os 5 sentidos que tem na alma que leva, são esses sentidos que levam o ser humano a agir, a pensar, é a imaginação, ele pensa, a alma, nela está o amor, a pessoa ama e também a pessoa odeia. Na alma está a razão, a pessoa se acha na sua razão, ou a pessoa reconhece que está errado. Na alma está o caráter, a personalidade da pessoa, é o que a pessoa faz, é o que a pessoa pensa, é como a pessoa acha, é a alma, é o sentimento que está ali na alma. E é justamente essa maneira de agir da pessoa, o que ele pensa, o que ele fala, o que ele faz, o sentimento de ódio ou de amor, é isso que Jesus Cristo quer salvar. Para que a pessoa venha agir de maneira boa, venha agir com amor, venha agir com bondade, venha praticar os frutos do Espírito, que é o amor, a bondade, a benignidade, a mansidão, a temperança, o domínio próprio, a fé, a esperança, né? É com a alma que a pessoa adora a Deus, é com o Espírito, que também tem os seus 5 sentidos, que é a fé, aleluia, é a adoração e é o louvor a Deus, é com a alma e com o Espírito que a pessoa adora a Deus, porque Jesus falou bem claro para a mulher samaritana, aleluia, que os verdadeiros adoradores de Deus, eles não adoram aquilo que eles vê, eles não adoram uma imagem de escultura, porque a imagem de escultura eles vê com seus olhos, eles não adoram uma foto, que é semelhança, que está num quadro, ou que está num calendário, num papel. Eles não adoram o que eles veem, eles adoram a Jesus Cristo, ao nosso Deus poderoso, que é Espírito e verdade. Eles não veem, mas eles adoram. Eles fecham seus olhos, elevam seus pensamentos a Deus e eles conseguem ter uma visão espiritual, é uma visão da fé. Eles conseguem ver, assim como Isaías viu o trono de Deus, ele viu Deus no seu trono e as criaturas celestiais adorando, assim a pessoa consegue ver e consegue ter uma visão, às vezes, muitas das vezes com os olhos fechados, mas até com os olhos abertos, ele consegue ter uma visão do céu, ele consegue ter uma visão de Deus, da glória de Deus, aleluia. É coisas espirituais. Então, Jesus falou, os verdadeiros adoradores, eles adoram a Deus em espírito e em verdade. E Deus está em todo lugar. Porque a mulher samaritana questionava que os samaritanos diziam que para adorar a Deus, a única forma era ter que subir no monte. Lá no monte para adorar o Senhor. E os judeus diziam que a única forma de adorar a Deus era no templo. E Jesus falou, vem a hora e já chegou, e que os verdadeiros adoradores vão adorar a Deus em espírito e em verdade. Não precisa ser no monte e nem no templo. Pode ser no monte, pode ser no templo, pode ser na planície, pode ser dentro da água, pode ser aonde você estiver, dentro do seu quarto, andando pela rua, dentro do transporte público, dentro do seu carro, aonde você estiver. A palavra do Senhor nos diz que os homens, ou seja, todos os seres humanos, deve levantar as suas mãos santas, sem ira e sem contenda, e adorar o Senhor, glorificar o nome do Senhor. Deus é Espírito, Espírito não se vê, Espírito se sente, Espírito a gente vê as ações dele, a gente não vê Deus, a gente nunca viu Deus, mas a Bíblia nos diz, nos edifica e nos consola, e nos dá esperança, que um dia, quando nós formos transformados esse corpo mortal,
num corpo imortal, esse corpo corruptível que se corrompe, que vai ser destruído na terra, aleluia, lá na sepultura. Esse corpo será revestido de um corpo imortal, incorruptível, glorioso, parecido com o corpo de Jesus, semelhante ao corpo dos anjos. Será um corpo espiritual, invisível, que os olhos humanos não vão poder ver. Aí nesse corpo glorioso nós vamos ser arrebatados e vamos ver Jesus Cristo como ele é, porque estaremos num corpo semelhante ao dele. Esse é um processo maravilhoso. Mas Nicodemos não sabia. Nicodemos era mestre. Tem muitas pessoas que são mestres. Tem muitos filósofos. Tem muitas pessoas estudiosos da Bíblia. Tem muitas pessoas que pertencem a religiões, que religião não salva ninguém, e eles conhecem a Bíblia. Muitas pessoas religiosas conhecem a Bíblia, sabe o que é capítulo, sabe o que é versículo, já leu, já ouviu falar de Jesus, já viu falar de salvação, já ouviu falar que Jesus Cristo é o único Salvador do mundo, o único que pode levar ao céu, é o único caminho que leva ao céu, é o único que tem acesso a Deus e pode interceder, que é rogar por todos os seres humanos na terra. Eles já entenderam isso, mas eles ainda não compreenderam que eles precisam tomar posse dessa salvação da alma deles. Porque quando a pessoa morre, o corpo físico volta para a terra, está na palavra. O pó volta ao pó. Nós fomos feitos do pó da terra pelas mãos de Deus. O primeiro homem, Adão, foi feito assim. E todos os outros seres humanos foram feitos da mesma forma, do pó da terra. Fomos gerados no ventre da nossa mãe, mas todo o material que está no nosso corpo físico humano está na terra. Está lá, todo o material está na terra. Então nós somos feitos do pó. Então, isso que é pó vai voltar para o pó, vai ser sepultado. Mas o Espírito, que é o fôlego de vida que nós respiramos, o ar que nós respiramos, volta para Deus, que é de Deus. Agora tem esse terceiro elemento, que é a alma, já que nós somos tricotônicos, corpo, alma e espírito. Então é essa alma que precisa ser salva. E é essa alma que Jesus Cristo é o único que pode salvar essa alma com esse sentido. É a alma que nos leva a pecar, e é a alma que é pecadora, e é a alma que precisa ser salva. E quando você abre a sua boca e confessa Jesus Cristo como Salvador, quando você crê que Jesus Cristo é o Salvador, confessa a Ele os seus pecados, essa aí é uma atitude espiritual. Essa aqui é uma atitude do espírito e uma atitude da alma. Aí a sua alma clamando e pedindo salvação, e Jesus salva ela. E a partir do momento que você aceita Jesus e se torna salvo na pessoa de Jesus Cristo, as suas atitudes passam a ser diferentes, porque o Espírito Santo de Deus passa a morar dentro de você, no seu coração, dirigindo a sua alma e fazendo com que as suas atitudes, que eram antes desagradável a Deus, eram antes segundo o curso desse mundo, segundo a vontade do diabo, antes você era escravo do diabo, agora passa a ser servo de Deus, fazer a vontade de Deus, você passa a andar segundo a vontade de Deus. Todo o controle da sua vida física e espiritual passa a estar dirigida por Deus e pelo seu Espírito Santo. E agora a sua vida não vai mais ser regida e dominada e controlada por você mesmo, e nem pelo diabo e nem pelo poder do pecado, mas passa a ser controlada por Deus e pelo seu Espírito Santo, desde que você continue andando segundo a vontade de Deus.
É tão maravilhoso isso, que além de Jesus Cristo salvar nossa alma, perdoar nossos pecados, escrever o nosso nome no livro da vida do Cordeiro no céu, nos dá o direito e o poder de ser filho de Deus. Ele ainda nos guarda, acampa os seus anjos em nossa volta e nos livra de todo mal. E a partir daí os seus olhos terão voltado para nós, os seus ouvidos inclinados para ouvir a nossa oração. E aí tudo que nós concordar na terra e em oração pedir, ele nos dá, porque ele não ouve a pecador. Mas aquelas pessoas que passam a temer a ele e fazer a sua vontade, a esse ele ouve. Então é maravilhoso e vale a pena ser crente. Você às vezes não é um mestre que nem o Nicodemo, não é um filósofo, não é um teólogo, não é um estudioso. Você não tem curso superior, nem secular e nem teológico. Mas você, diferente de Nicodemo e de muitos sábios e entendidos que tem por aí, que não tem a salvação ainda da sua alma e o perdão dos seus pecados, o direito de entrar no céu pelas portas, ainda não teve os seus pecados lavados e purificados pelo sangue de Jesus, aleluia! Diferente desses, você já recebeu o perdão dos seus pecados, a salvação da tua alma, o seu nome já está escrito no livro da vida. Então você, mesmo sendo leigo, quem sabe analfabeto ou semi-analfabeto, mas você é uma pessoa sábia. Porque o maior ato, a maior atitude de sabedoria que alguém pode demonstrar é quando ele tem a coragem, é quando ele toma a decisão e a atitude de ser um crente na pessoa de Jesus Cristo, de ser um salvo, de ter os seus pecados perdoados, a sua alma salva. Essa é a maior atitude de sabedoria que um ser humano pode ter e o maior ato de coragem que um ser humano pode ter. É aceitar Jesus como Salvador. É a maior bênção que um ser humano pode receber de Deus, é a salvação da sua alma e o perdão dos seus pecados. Todas as outras bênçãos materiais, financeiras, humanas que existem, são comparadas como coisas corruptíveis. Se por acaso o ser humano conseguir ter muito ouro, muita prata, muitas pedras preciosas, muito dinheiro no banco, e pode ser as moedas mais fortes, como euros e dólares, e o real, que são as três moedas mais fortes, pode ser o libra, pode ter dinheiro na Suíça, nos bancos do exterior, pode ter muitos patrimônios, casa, mansões, frota de carro, empresas, fazenda. Aleluia. Tudo isso é outras coisas, tudo isso vai ficar aqui na terra, tudo isso vai pegar fogo, ninguém vai levar nada disso para a sepultura e nem para o céu. Por isso, o que o ser humano tem de mais precioso é a sua alma. E a sua alma salva, muito mais precioso ainda. Quando ele morrer, tudo vai ficar aqui, ele não vai levar nada. Por isso que Jesus Cristo falou: trabalhai pelas comidas que permanece, não pelaquela que perece. A comida que permanece é a palavra de Deus. A comida material que você ingere pela boca, ela desce para o intestino e faz aquele processo e sai lá no vaso sanitário, vai tudo para lá, sai na urina, vai tudo para lá e perece e acaba. Mas a palavra de Deus, que Jesus Cristo falou para a mulher samaritana: a água que eu te der, a palavra é a água viva, é o pão vivo. Quem comer desse pão aqui, que é a palavra de Deus, e beber desta água, que é a palavra de Deus, nunca mais vai ter fome e nunca mais vai ter sede. Porque essa palavra vai fazer um rio de água viva dentro dele e vai fluir e vai saciar a sede de muita gente. Esse pão aqui vai alimentar a alma de quem se alimentar com ela e vai fluir, vai alimentar a alma de muita gente. Isso aqui permanece para sempre.
Isso aqui permanece, mas Jesus Cristo falou que vai chegar a hora e que ele vai mandar fome e sede na terra, não de água H2O, nem de pão que alimenta o corpo físico e depois se destrói e daqui a pouco tem que se alimentar de novo. Mas ele vai mandar fome e sede de ouvir a palavra de Deus. As pessoas vão querer ouvir a palavra, vão querer se alimentar da palavra, vão querer beber essa palavra, saciar a sua sede espiritual, a sua fome espiritual, mas não vão ter mais a oportunidade, porque os pregadores da palavra, os semeadores da palavra, não estarão mais aqui na terra, já estarão com Jesus Cristo na eternidade, no céu de glória. Por isso, hoje, é a oportunidade que você tem de ouvir essa palavra, aceitar Jesus, se alimentar desse pão vivo, saciar sua sede com essa água viva. Nunca mais você vai ter fome e sede disso aqui, porque você vai sempre ter o exemplar da palavra na sua mão, você vai sempre ter um manancial de água viva. Mergulhe nessa água, se alimente desse pão e você vai viver a vida espiritual aqui na terra e a vida eterna com Deus. Jesus Cristo falou: quem ouve essa palavra, quem ouve, quem crê, quem se alimenta, quem sacia a sua sede com esta água viva, ainda que esteja morto, morto espiritual, é morto espiritual, ainda que esteja morto espiritual, ele vai viver. Eu estava morto espiritual até o dia 7 de março do ano de 1989, mas nesse dia, mesmo morto espiritual, eu saí da minha casa com a minha filha, Vanessa, e fui de pé, ali da Coab de cima até o templo central da Assembleia de Deus, e ali os jovens, no comando do presbítero Reis, na época pastoreada o campo de Tucuruí pelo pastor Gutenberg Nova Alves. Eu cheguei ali, e eu ali, aleluia, matei a minha fome espiritual com esta palavra, com esse pão vivo, e saciei a minha sede com esta água viva que Jesus Cristo ofereceu para a mulher samaritana. Aleluia! Aceitei Jesus, e daí se cumpriu o que Jesus falou para a mulher samaritana. Nunca mais eu teve fome espiritual dessa palavra e nem sede dessa palavra. Eu sempre estou saciando a minha sede espiritual com essa água viva e alimentando a minha vida espiritual que agora eu tenho dada por Jesus com esse pão. Não só eu sacio a minha sede e alimento a minha vida espiritual, como eu tenho saciado a sede e alimentado a vida espiritual de muita gente quando eu prego essa palavra, quando eu falo dessa palavra, quando eu falo dessa água viva, desse pão vivo. Então, nós precisamos entender, Nicodemos não entendia, como vai ser esse processo. Aleluia! Nicodemos conhecia a palavra, conhecia a água, conhecia o pão, mas ainda não tinha saciado a sua sede, e ainda não tinha alimentado a sua vida espiritual. Tem muita gente que anda com um exemplar desse pela mão aí, mas está com sede espiritual, está com fome espiritual, precisa de alguém. Aleluia! É que nem Cornélio. Cornélio também era religioso. Religião não salva ninguém, porque religião é boas obras. Você vê bem que Cornélio, as obras dele eram tão boas que chegou diante de Deus as obras de Cornélio. Cornélio ajudava os necessitados. Cornélio ajudava as viúvas. Cornélio ajudava os órfãos. Cornélio alimentava os famintos. As obras dele de religião chegaram diante de Deus, e Deus deu uma visão para Pedro, aleluia, descendo aquele lençol com todos os animais corruptos que os judeus não poderiam comer, que os judeus não comiam e consideravam imundo. Aquela visão era justamente a visão de Cornélio e sua família, aleluia, de todos os seus trabalhadores, servidores e funcionários.
considerado como imundo diante dos judeus e da palavra do Senhor. Aleluia! E a palavra do Senhor veio para Pedro: mata e come! E Pedro disse: não posso eu comer coisa imunda. E a palavra do anjo veio para ele: não considere imundo aquilo que Deus já purificou. E foi a visão para o Cornélio, e para dizer para ele: manda até a casa de Pedro, curtidor ali, do Simão. Manda lá, manda chamar a Pedro, aleluia, que está lá hospedado na sua casa, para ele vir até tu, e ele vai falar, ele vai explicar o significado, aleluia, o que tu tem que fazer. E o Pedro foi, e o Pedro começou a falar do sacrifício de Jesus. O Pedro começou a falar dessa água viva que sacia a sede espiritual do ser humano sedento. O Pedro começou a falar desse pão vivo descido do céu que alimenta a alma, que alimenta a fome, que mata a fome espiritual de todo ser humano. E a palavra do Senhor nos diz que quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo de Deus desceu naquele lugar e todos que estavam ali foram batizados com o Espírito Santo e cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Aleluia! Glória a Deus! E agora naquela casa entrou a salvação. A fome espiritual de Cornélio, toda a sua família foi saciada com pão vivo. A sede espiritual de Cornélio foi saciada com essa água viva. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, a religião, nós temos que praticar ela as boas obras. Alguém disse para mim: eu quero aceitar Jesus, eu quero nascer de novo, eu quero ir morar no céu, mas eu não quero mudar de religião. Eu disse: você não pode mesmo mudar de religião, você não tem que mudar de religião, porque a religião é boas obras. Jesus falou que a religião verdadeira é ajudar as viúvas nas suas necessidades e os órfãos, é praticar boas obras, é dar comida para quem tem fome, roupa para quem não tem o que vestir, calçado para quem não tem o que calçar, visitar os doentes e os aprisionados na prisão. Aleluia! Ajudar as pessoas, fazer o bem às pessoas é as boas obras, mas principalmente ajudar as viúvas e os necessitados. Você não pode deixar de fazer isso. Agora o que você tem que entender é que, segundo a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, que nos diz: pela graça é que nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a salvação que eu vos estou pregando, a salvação da tua alma, o perdão dos teus pecados, o direito de você entrar no céu pelas portas, não vem pelas boas obras. Vem pela graça, que é o favor não merecido, que nem eu nem você merece ser salvo, mediante a fé que nós temos que ter no sacrifício de Jesus, a fé que nós temos que ter nesse pão vivo e nessa água viva que é a palavra de Deus. Aleluia! O que nos serve? Para que nos servem então as boas obras, que é a religião? Religião é boas obras. Para que nos serve? Nos serve para nos dar o galardão. Quando você lê em Apocalipse, capítulo 21 e também o 22, Jesus Cristo está dizendo: eis que venho sem demora e comigo está o meu galardão. Galardão é uma recompensa, galardão é um prêmio, galardão é como se fosse um lindo troféu, uma taça. Galardão é a recompensa. E Jesus está dizendo: eu trago comigo o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Então, obra, boas obras, religião, que é boas obras praticadas, nos garante galardão. Galardão é recompensa. Aleluia. É por isso que muita gente que ainda não tem Jesus, ainda não é salva, ainda não pratica a fé em Jesus Cristo, eles são muito bem recompensados, prospera no sentido físico, material e financeiro, humano, mais do que muitos crentes. Por quê? Porque eles praticam boas obras. Agora, eles estão pensando que pelas boas obras que eles praticam, que é uma vida religiosa, eles vão conseguir
morar no céu. Por que que eles estão prosperando aqui na terra mais do que muitos crentes? É porque a religião, as boas obras, não vai dar o direito deles entrar no céu pelas portas. E como Deus não quer nada de graça de ninguém, a Bíblia diz que Deus não quer nada de balde é de graça de ninguém, Deus já está os recompensando. Aleluia! Não é as boas obras que nos levam ao céu e também não é as más obras que nos levam ao inferno. Não é as obras más que as pessoas praticam que levam ela ao inferno e nem as boas obras que garantem salvação de ninguém. O que garante a salvação é a graça de Deus mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo no Calvário em todo o seu sofrimento. E o que leva a pessoa para o inferno não é as más obras. O que leva a pessoa para o inferno é ele recusar a luz que veio ao mundo. Está em João capítulo 14, versículo 17. A luz é Jesus Cristo. Ele falou, eu sou a luz do mundo. A luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas, que é o pecado, que é o diabo, que é Satanás, que é as obras da carne, do que a luz, do que Jesus. E a condenação é essa. Eles amaram mais as trevas do que a luz e então foram condenados. Porque os salvos são os que crêem. Aleluia. Então, a pessoa vai para o inferno porque Deus deu a eles a oportunidade, enviou o seu Filho ao mundo, como está em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo, os seres humanos, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer no Calvário, para sofrer, para ser torturado, humilhado, sacrificado, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra eternamente, ou seja, não vá para o inferno, não fique eternamente separado de Deus, mas tenha a vida eterna, ou seja, seja salvo pelo sacrifício de Jesus Cristo, tenha a sua alma salva, seu pecado perdoado e vá morar no céu. Mas as pessoas não entendem isso, assim como Nicodemos não estava entendendo, não estava compreendendo, as pessoas não entendem isso. E as pessoas insistem em praticar as boas obras e com isso ganhar a sua salvação. Mas não vai funcionar assim. O apóstolo Paulo falou, aleluia, as boas obras não garantem salvação porque as pessoas iriam se gloriar por fazer as boas obras. E tem muita gente que não tem como fazer as boas obras porque eles dependem das boas obras dos outros, das atitudes boas dos outros. Como é que eles iam conseguir fazer as boas obras se eles não têm condição de fazer? Como que eles iam conseguir a salvação? E a lei, aqueles que conseguissem fazer, que tivessem condição de praticar as boas obras, iriam se gloriar disso. E não iam glorificar o nome do Senhor. Por isso Jesus Cristo anulou tudo isso. Deus tentou salvar a humanidade pela dispensação da inocência, da consciência, do governo humano, patriarcal, da lei. Quando a pessoa tinha que fazer sacrifício, obedecer toda a lei, cumprir toda a lei para ser salvo, isso aí não salvou. Aí Deus abriu uma outra dispensação chamada da graça, que é o favor não merecido, e as pessoas que creram no sacrifício de Jesus do Calvário têm conseguido a sua salvação. Então, você precisa aceitar Jesus como Salvador, nascer de novo e continuar praticando as boas obras. Continuar praticando, só que agora você vai adorar a Jesus Cristo em espírito e em verdade. Você não vai mais adorar o que vê. Você vai adorar Jesus Cristo, que no momento você não vê, mas um dia ele te garante que você vai ver ele face a face. Você vai conhecer o novo nome dele. Porque quando a igreja for arrebatada, quando a dispensação da graça, quando a porta da graça se fechar, as oportunidades das pessoas aceitar Jesus, ser crente e morar no céu acabar, aí, louvado seja o nome do Senhor, Jesus Cristo vai mudar o seu nome. O seu nome não será mais Jesus Cristo, porque Jesus significa Salvador e Cristo significa ungido. Ele não vai mais ter esse nome. No livro de Apocalipse está escrito que ele, na coxa dele, nós vamos ver ele, de cima a baixo, da cabeça aos pés,
como está escrito lá em Apocalipse, seu cabelo branco mais do que a neve, seus pés brilhantes como o metal brilhante, né? Seu cinto de ouro, né? Nós vamos ver ele e na coxa dele vai estar escrito o seu novo nome. O novo nome de Jesus vai estar escrito lá, porque ele não precisará mais desse nome, porque a salvação estará terminada. Quem se salvou, se salvou. Essa porta da graça pode se fechar hoje. Se a igreja hoje for arrebatada, se a trombeta de Deus tocar hoje. Essa porta da graça também pode se fechar para você hoje. Se hoje Deus tirar o teu fôlego de vida. Se hoje Deus tirar o ar que você respira e o seu corpo voltar ao pó. Porque o apóstolo Paulo disse que nós temos que crer com o coração e confessar com a boca. E quando a pessoa morre, o apóstolo Paulo disse que após a morte física segue-se o juízo. Juízo é julgamento, é sentença, é condenação eterna. Nós temos que aceitar Jesus enquanto nós ainda estamos respirando, nosso coração físico ainda está batendo. Nós temos que confessar Jesus com a nossa boca diante dos homens. A Bíblia diz que todo joelho está escrito na palavra, tem que se dobrar diante de Jesus Cristo, confessando Ele como Salvador, e toda língua, ou seja, toda boca tem que confessar Ele. Aquele que confessar Ele diante dos homens aqui na terra, ele confessará também o nome dessa pessoa diante do Pai que está no céu. Faça isso hoje, antes que seja tarde demais.